Boa noite, pessoal. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, graduada pela UFG, sou especialista em psicologia do trânsito e em saúde da família e comunidade, na qual eu fiz uma residência multiprofissional. E hoje nós vamos ter a nossa aula demonstrativa número 3, que nós vamos falar sobre a inserção e atuação do psicólogo no SUS. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram fazer algum comentário, estejam à vontade, porque eu gosto muito de saber se vocês estão entendendo o conteúdo, se vocês querem fazer algum comentário, dar alguma contribuição. Então, vocês podem levantar a mãozinha e abrir o microfone, tá bom? Então, o que nós temos para falar sobre a inserção e atuação do psicólogo no SUS? Lembrando que essa temática de hoje, ela é uma temática do ENARE, da prova do ENARE. Então, da prova do ano passado, então vocês já têm acesso a esse material. Lógico, quando a gente for fazer o curso, nós vamos seguir o edital do ano passado, e quando for lançado o edital desse ano, nós vamos atualizar o edital, ok? Por que nós vamos fazer dessa forma? Porque nós queremos adiantar o conteúdo para vocês. Se nós deixarmos para começar esse curso só quando sair o edital, não vai dar muito certo. Nós vamos ter que correr o conteúdo. Então, aqui nós estamos com base no edital do ano passado. Então, vamos falar agora sobre a inserção do psicólogo no serviço público de saúde. Ela é marcada na década de 70. Quem estudou saúde coletiva vai lembrar dessa data. Por quê? Porque a década de 70 no Brasil é uma década que marca os movimentos sociais em prol de uma saúde gratuita, de uma saúde coletiva gratuita. Herança de um cenário internacional, mas demos a nossa cara para ela aqui no Brasil. Então, a década de 70 é o início de uma discussão a respeito de uma saúde pública gratuita, igualitária e de acesso universal. A psicologia, ela entra nesse cenário para contribuir com o rompimento do modelo biomédico. Até coloquei aí, ó, modelo biomédico versus modelo biopsicossocial. Nessa época, nós já temos a reforma sanitária, a famosa reforma sanitária, e, consequentemente, a reforma psiquiátrica. Esses dois movimentos são muito importantes para a psicologia e para a inserção do psicólogo no sistema público de saúde, porque é um movimento que visa alcançar aquela população que não tinha condição de pagar por um psicólogo, por um serviço particular especializado, e democratizar o serviço de saúde mental no Brasil. O marco principal aí dessa conquista de direitos foi a Constituição Federal de 1988. Essa aula de hoje, apesar de ser uma aula voltada para a psicologia, a gente tem que fazer esse link com a história da saúde pública no Brasil, tá? Porque a inserção do psicólogo em todo esse cenário de saúde pública tem muito a ver com essa história da saúde pública no Brasil. Uma coisa muito importante é que modelo biomédico, esse modelo médico centrado, que visa somente tratar as doenças específicas sem necessariamente considerar o ser humano como um todo, é um modelo que vinha sendo vigente e aos poucos ele vem sendo questionado. É lógico que ele ainda está presente em grande parte do sistema público e privado no Brasil, porque ele é um modelo que tem muito a ver com o nosso modelo capitalista de economia no Brasil. E já o modelo biopsicossocial é um modelo que ele já é mais voltado para várias causas das doenças. Como assim? Não é só mais aquela causa específica para a pessoa ter uma doença, mas temos várias causas para a doença. Como assim? Causas psicológicas, sociais,
biológicas, nós não estamos excluindo o biológico, por isso biopsicossocial. Então, a saúde, ela é influenciada por N fatores, N causas. Inclusive, assim, esse modelo biopsicossocial, ele nem fala muito a palavra causa. Ele não é um modelo de causalidade, causa e efeito. Ele é um modelo multifatorial. Então, a psicologia entra aí para se incorporar nesse modelo biopsicossocial. Entende? A gente tem que entender o quê? Os problemas de saúde que as pessoas têm, de uma forma diversa, sempre vai ter, na psicologia, vamos pelo olhar da psicologia, os problemas de saúde sempre vai ter um aspecto emocional, não é verdade? Seja um problema emocional de fato, ou seja, um problema físico, vai ter um aspecto emocional da doença. Então, não dá para a gente tratar os problemas de saúde de uma forma geral somente de uma forma física, somente de uma forma biológica. Então, a psicologia entra nesse cenário histórico para contribuir nesse rompimento do modelo biopsicossocial, esse modelo médico-centrado, né? Então, vocês vão ver na história da saúde pública no Brasil essa dialética, sempre entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. Na hora de fazer uma prova, vocês pensem conforme o modelo biopsicossocial, tá, gente? Porque o que a prova vai te cobrar é isso. A prova ela vai estar atualizada com a literatura. Então, você não vai marcar uma coisa lá que é voltada para o modelo biomédico, por favor. Essa parte eu falei, né? Necessidade de acesso da população ao serviço de psicologia. Então, a população, de uma forma geral, começou a precisar do serviço de psicologia e nem todo mundo tinha condição de pagar. Então, entra aí o psicólogo nesse cenário de saúde pública brasileira. E uma coisa muito importante é que a psicologia contribui para o processo de desinstitucionalização. Por quê? Porque a reforma psiquiátrica, ela trouxe um movimento antimanicomial, esse rompimento com o manicômio, com essa ideia de que tem que prender as pessoas em sofrimento psíquico, e aí nós precisamos de estratégia de desinstitucionalização, de tirar essa pessoa da instituição, que essa pessoa foi muitos anos aprisionada na instituição, e o que nós vamos fazer? Então, políticas públicas vêm sendo criadas ao longo desses anos e a psicologia vem para contribuir nesse processo também. Não pensem que a psicologia trabalha no sistema, no modelo clássico da clínica, porque a psicologia, em qualquer esfera do Sistema Único de Saúde, você não vai ficar na sua caixinha do modelo clássico de se produzir saúde, tá? Isso é muito importante, porque isso pode também vir em prova, e também na sua própria atuação, quando você estiver lá no seu dia a dia. É necessário uma desconstrução desse modelo clínico tradicional. Nós temos, então, gente, uma referência técnica que define a especialidade em psicologia da saúde, que é a Resolução 03 de 2022. É uma resolução muito recente. Essa resolução, ela pode cair na prova desse ano. Ela é do ano passado, então ela pode cair na prova desse ano. E ela fala as atribuições do psicólogo dentro da psicologia em saúde. Ela traz dessa nomenclatura. É psicologia em saúde. Eu falo psicologia na saúde. Então, apego. Mas a terminologia correta é psicologia em saúde, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Então, qual seria essa atribuição? Aplicação de técnicas psicológicas em cuidados, promoção e manutenção da saúde integral, bem como diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. E aí ele coloca aqui, ele especifica aqui cada atribuição dessa, tá, pessoal? Então, o que o psicólogo da saúde faz? Ele identifica e divulga fatores condicionantes de saúde populacional. Vocês podem observar, por exemplo, fatores condicionantes. São fatores que influenciam na saúde de uma população. Então, não é só aquela psicologia clássica na caixinha que a gente estuda.
é uma psicologia ampliada. Nós, psicólogos, temos muito a contribuir para entender esses fatores condicionantes na saúde da população. Por exemplo, nós temos lá a disciplina de psicologia social, nós temos que entender, será que a questão social está influenciando na saúde desse indivíduo de uma forma geral? Será que a questão social está influenciando na saúde desse grupo específico, dessa região, desse território? Por que essa região ou esse gênero específico está tendo um problema, uma quantidade de pessoas maiores de sofrimento psíquico e outros não? Nós temos que ter esse panorama de saúde pública. Tratamentos individuais, familiares e grupais. Nós trabalhamos com o indivíduo e com os seus coletivos, de uma forma geral. Né? Primeiro é a família e os grupos que ele participa. Lembrando também que dentro da área de saúde, se trabalha em escolas, trabalha na forma intersetorial, que a gente chama, que a intersetorialidade é trabalhar em vários setores da sociedade. A psicologia, ela tem essa contribuição, sim, para essa visão. Então, vocês estão percebendo que a psicologia não vai ficar lá só na sua caixinha da psicologia, lá, a caixinha específica? Não, a gente vai trabalhar de uma forma coletiva. Programas de prevenção a doenças e transtornos mentais, avalia e descreve fatores de risco e proteção do território, em que atua para planejar estratégias de intervenção e de profilaxia. Gente, essa aula de hoje, como é uma aula demonstrativa, estou falando mais rápido, mas no nosso curso nós vamos detalhar mais ainda, tá? Com vocês. Nós não vamos ter só uma aula de inserção e atuação do psicólogo no SUS. Por quê? Porque, gente, é muito mais que isso, tá? A psicologia é muito mais que isso. Então, se vocês pegarem a resolução lá, vocês vão ver essas atribuições do psicólogo, vocês vão ver com mais detalhamento. Eu já vou passar direto para a nossa questão de hoje. Aliás, antes da questão, eu queria trazer essa tela aqui, tá? Para vocês. E essa tela de hoje aqui, a gente fala aqui, ó, psicologia na saúde. Ele tem vários campos que a gente pode trabalhar, que é urgência e emergência, CAPS em todas as modalidades, atenção primária, e hoje nós já temos a EMUT, que foi sancionada recentemente, tá? Pela Presidência da República e o Ministério da Saúde, terapia intensiva e outros serviços hospitalares específicos. Por exemplo, tem programa de residência para nefrologia, que é saúde dos rins. Então, é uma especificidade do psicólogo. Saúde da criança e do idoso, do adulto também, tem essas especificidades. Populações específicas. O que seriam essas populações específicas? Eu trabalhei com populações específicas. Trabalhei com pessoas em situação de rua. Depois eu trabalhei numa gerência de populações específicas, no DF. Eu trabalhei com todas as populações na área de gestão. Então, o que seriam essas populações específicas? Indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, PSR aí é pessoas em situação de rua. Hospital geral e especializados, urgência e emergência. Tá, pessoal? Urgência e emergência geralmente trabalha em UPA. Eu trabalhei numa UPA também. Tainan fez estágio na UPA também, né, Tainan? É isso. E agora eu vou trazer uma questão aqui para vocês, nos nossos últimos 15 minutos, para a gente fazer a leitura e fazer a análise dessa questão. Imagine que você é psicólogo de uma unidade básica de saúde, UBS, e recebe a ligação do psicólogo de um serviço de emergência psiquiátrica. Gente, vocês vão fazer a leitura agora, vocês vão ver que não é uma pergunta técnica. É uma pergunta aliás, é uma pergunta técnica, mas não é uma pergunta teórica. É uma pergunta que você vai analisar o caso concreto e vai dar uma resposta para ele.
Então, não vai cair, assim, por exemplo, igual eu passei para vocês aqui, as áreas da psicologia específicas, o que faz cada uma. Não necessariamente vai cair isso. Ele deu um caso clínico para você resolver, e você vai ter esse raciocínio clínico pensando na rede. E essa é uma questão da prova do Enário. Tá, vou voltar aqui. Ó. Imagine que você é psicólogo de uma unidade básica de saúde e recebe a ligação do psicólogo de um serviço de emergência psiquiátrica. Na ligação, o profissional relata que uma moradora do território de abrangência da sua UBS está internada naquele serviço e que receberá alta em uma semana. E gostaria que a unidade realizasse a continuidade do cuidado. A paciente é Margarida, 34 anos, mora com seus 2 filhos de 10 e 8 anos. Os pais de Margarida são falecidos e ela tem uma irmã mais velha que mora fora do país há 3 anos. Margarida é divorciada do pai dos filhos. Tem diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e sempre que entra em crise, acaba sendo internada. Nessas situações, os filhos ficam com seus avós paternos, que são a única rede de apoio de Margarida. Nessa semana que antecede a alta psiquiátrica, qual das seguintes intervenções é mais coerente a partir da lógica da atenção psicossocial? Então, gente, nós temos um caso clínico aqui, é o seguinte. Maria, ela tem transtorno afetivo bipolar. Foi internada num hospital psiquiátrico. E o pessoal, a psicóloga lá do hospital psiquiátrico, aliás, não é emergência psiquiátrica, nem falou que tipo de hospital, mas ela está internada na emergência. Vai ficar lá mais uma semana. A psicóloga ligou lá da UPA, vamos dizer assim, faz de conta que ela estava na UPA ou em algum outro hospital de referência. Ligou para o pessoal da atenção básica, pediu para falar com a psicóloga e falou assim, olha, a gente vai atender essa paciente aqui por mais uma semana, mas ela precisa de um cuidado continuado. O que nós podemos fazer por ela? Beleza? Você é a psicóloga da atenção primária. Então, o que você vai fazer a partir disso aqui? Qual é a estratégia que você vai ter? Lembrando que essa pessoa não tem nenhuma rede de cuidado que não seja os avós paternos das 2 crianças pequenas dela. Ok? Então, vamos aí para as alternativas. Alternativa A. Qual seria a estratégia, né? Conversar com os avós dos filhos de Margarida e orientá-los sobre a importância deles no processo de reabilitação da ex-nora, incluindo-os no plano de cuidados. B. Buscar contato com a irmã de Margarida, tendo em vista que ela é o único familiar que ela possui, a fim de responsabilizá-la pelos cuidados da paciente. A irmã da Margarida está lá em outro país. Letra C. Agendar uma consulta psicológica para Margarida para o dia seguinte da aula. D. Colocar os avós dos filhos de Margarida para compreender a situação das crianças e alertá-los sobre os riscos de elas voltarem a ficar sob os cuidados da mãe, protegendo, assim, essas crianças. Letra E. É encaminhar Margarida para o CAPS, tendo em vista que a complexidade do caso demanda um serviço especializado. E aí, pessoal, qual alternativa vocês acham que é a certa? A Tainã que fez a prova, ela já deve saber qual alternativa é a certa. Qual alternativa, pessoal? Uai, então, eu acho que eu ficaria entre a A e a E. Mas eu acho que é um pouco delicada a questão de, tipo, meio não passando a responsabilidade pros avós dos filhos da ex-nora deles. Mas ele colocou como conversar, né? Esse conversar que pegou, assim. Eu tô em dúvida entre as duas mesmo. Então, gente, ó, a Jennifer ficou em dúvida entre A e E, e tem mais gente achando que é a letra E. Eu vou analisar a letra E para vocês, para a gente entender. Letra E. Encaminhar Margarida para o CAPS, tendo em vista que a complexidade do caso demanda um serviço especializado. Eu, enquanto psicóloga da atenção primária, eu não posso encaminhar um paciente sem ver o paciente, tá? Eu não posso
ouvi uma ligação de um colega de outro setor que pediu para que eu atendesse e encaminhar direto. Ok, pessoal? Então, assim, a gente já elimina essa letra E. Não, assim, eu entendi o raciocínio de vocês, porque dependendo da avaliação, essa paciente pode ser encaminhada, sim, para o CAPS, né? Mas a atenção primária, ela é a referência básica. O CAPS, ele é porta de entrada também. Aquela pessoa pode, inclusive, nem ir na atenção primária. Mas aí vai ser uma opção dela. Mas assim, o psicólogo da atenção primária, ele tem que fazer essa avaliação inicial desse paciente para saber, né, se ele vai continuar recebendo esse cuidado só na UBS ou se ele vai ser encaminhado para o CAPS. Por quê? Porque não é porque eu encaminhei para o CAPS que esse paciente não é da minha UBS mais. Ele vai receber um serviço especializado, mas ele ainda tem que receber esse acompanhamento longitudinal na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, ela tem que acompanhar de forma longitudinal todos os pacientes que estão cadastrados naquelas equipes, tá? Então, não é a letra E por esse motivo que eu estou explicando para vocês. A resposta correta é a letra A, conversar com os avós dos filhos de Margarida e orientá-los sobre a importância deles no processo de reabilitação da ex-noiva, incluindo-os no plano de cuidados. Por quê, gente? Olha aqui, ó. A pergunta é, nessa semana que antecede a alta psiquiátrica. Então, não é depois que ela receber a alta, é antes dela receber a alta. O que eu posso fazer enquanto psicólogo da atenção primária para ajudar o início nesse acompanhamento dessa paciente? Posso chamar aquele familiar dela, aquela pessoa, as duas únicas pessoas que fazem parte da rede de cuidado dela, para conversar, orientar, e ainda posso agendar com aquelas pessoas que vão ficar responsáveis de trazer o paciente, etc. Tá bom, pessoal? A resposta é a letra A. Apesar de quem fez o raciocínio de letra E não está errado, né? Não é que a alternativa esteja certa, mas, dado o contexto, seria talvez em outro momento fazer esse encaminhamento. Ok? Dúvidas? Pode falar, Maria Clara. Então, assim, ele teria que passar por você. No caso, a Margarida teria que ter um encontro pessoal com você, assim, para você ver como é que ela tá, para depois encaminhar. Exatamente. E lembrar, pode falar. E aí tem a letra C também, que fala para agendar uma consulta psicológica para a Margarida para o dia seguinte da alta. Por que essa tá errado no caso? Porque para eu fazer esse agendamento, eu preciso conversar com a rede de apoio. Porque se essa paciente precisou ser internada no hospital, né, numa emergência, é porque muito provavelmente ela não consegue lidar sozinha com a gestão do próprio cuidado. Então, nós precisamos dividir essas responsabilidades com a rede de apoio dela. Então, antes dela receber a alta, eu vou procurar a rede de apoio. Depois que ela receber a alta, eu vou, juntamente com a rede de apoio, vou responsabilizar. Além de eu responsabilizar a paciente, eu vou responsabilizar a rede de apoio para esse cuidado dela. Entendeu? E pensando no seguinte, imagina um paciente que está numa crise maníaca do transtorno bipolar. Né? Uma semana pode ajudar a estabilizar, mas quando ele voltar para casa, a vida dele vai estar bem bagunçada. Ele tem muita coisa para pensar. Né? Se não tiver uma rede de apoio, ainda mais pensando que essa mulher ela tem criança pequena, tem um monte de coisa que ela precisa resolver. Então, sozinha ela não está dando conta. Né? É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que é bem isso, aí só o comentário mesmo, que existem os momentos certos para cada intervenção, né? Para cada encaminhamento, para cada questão. Eu conversaria com os avós dos filhos, agendaria assim uma consulta psicológica depois de fazer uma avaliação com ela e encaminharia ela para o CAPS, porque ela precisa ter
continuar esse cuidado. Mas a pergunta é sobre o primeiro. O que você vai fazer primeiro, né? E eu percebi que o Enari tem muita pegadinha nesse sentido, assim, de a gente sempre ficar em dúvida entre uma ou outra, aí você sempre volta na pergunta. O que ele está perguntando de fato? Mas nesse sentido mesmo. É isso. Vou parar a gravação aqui, se os meninos quiserem perguntar mais coisa. Tainá tem o atendimento dela, não tem, mas se você quiser